Bom, vamos lá. Assunto educação. Vale dizer, e desculpa de novo por ser autorreferente, né? Porque como professor e um professor muito preocupado com a educação no Brasil, eu já escrevi muito sobre isso, assim. Lá na minha coluna na Gazeta do Povo tem pelo menos umas 3 séries de artigos sobre educação. A primeira série que eu escrevi, que é Uma Luz para a Educação, foram 6 artigos. Eu vou falar um pouco do que eu falo em alguns daqueles artigos aqui com vocês hoje. Depois eu fiz uma outra série de 4 artigos, se eu não me engano, que é O Flagelo da Educação. E mais recentemente eu escrevi um artigo sobre cotas. Então são 3 artigos só sobre cotas. E tem outras coisas, assim. Então, vira e mexe, eu escrevo um texto ou outro falando sobre educação. Então, é um assunto que me preocupa, obviamente, e sobre o qual eu já escrevi algumas vezes. Então, depois você pode ir lá na minha coluna na Gazeta e procurar por esses artigos. Tem bastante coisa lá para refletir. Então, assim, é uma preocupação minha desde que eu resolvi me tornar professor. Então, quer dizer, você já sabe, já contei essa história 1000 vezes, de que eu tinha uma outra carreira, né? Eu era um profissional de tecnologia e no meio do caminho eu percebi que não era aquilo e que eu queria fazer outra coisa e que a minha vocação não era para ser um profissional de TI. Então, pensando nisso e meditando a esse respeito, eu fui descobrir que eu gostava de gente, gostava de conversar, de falar, de ouvir, né? Então, estar aqui falando para vocês é um prazer, porque eu gosto de falar, né? E gosto de falar coisas que eu vou aprendendo aí ao longo da minha vida. Então, eu falei, poxa, é professor que eu quero ser, né? Então, eu larguei a minha carreira de tecnologia. Muita gente fala que eu fui doido, mas eu acho que eu fui doido mesmo, mas eu tenho certeza hoje já e absoluta que eu fiz o que tinha que ser feito, né? Então as pessoas falam, mas você agora faz o que você gosta. Não, não é exatamente isso. Não é exatamente fazer o que eu gosto. Eu faço aquilo para o qual eu fui chamado, né? Eu faço aquilo que eu nasci para fazer. Nem sempre é prazeroso fazer o que eu faço, né? Mesmo que você faça aquilo que você sente prazer a maior parte do tempo, né? Tem hora que não é bom, tem hora que tem desafios e tal. Então, não é só você fazer aquilo que você gosta, né? Mas fazer aquilo que você sente que você nasceu para fazer. Então, assim, mesmo nos momentos mais difíceis, a vocação é isso, é a força que a gente tem de continuar fazendo aquilo, né, para o qual a gente foi vocacionado, mesmo mediante desafios imensos que a gente tem. E educação no Brasil é sempre um desafio imenso, né? Então, quando eu me tornei professor, isso foi em 2014, então faz pouco tempo, né? O ano que vem vai fazer 10 anos que eu sou professor de filosofia, então eu fui me formar de novo, fiz outra faculdade e tal. E aí, em 2013, quando eu decidi sair da empresa que eu trabalhava já há 11 anos lá, e assim, com gente muito querida, amigos muito queridos, que eu deixei lá e ainda hoje a gente conversa, a gente se fala. Então, quando eu decidi que eu precisava dar esse passo, né, em direção à docência, eu, né, por sorte ou por Deus, né, para mim, por Deus, porque eu sou uma pessoa que crê. Então, assim, eu vi que o concurso estava aberto. Eu estava procurando, né, assim, perto do final do ano. Falei, deixa eu olhar o que tem aqui de professor, né, se tem alguma escola contratando e tal. Então eu entrei na internet, fiquei procurando e vi que o concurso para professor do estado estava aberto. Falei, poxa, é aqui mesmo que eu vou começar, né? Então eu prestei o concurso, passei e comecei. Então, no ano seguinte, esse concurso foi um concurso meio emergencial, então eles fizeram o concurso em 2013, no final do ano. Em 2014, no começo do ano, já começaram a contratar. Então eu entrei, né? Eu saí da empresa em fevereiro de 2014 e em março eu já estava dando aula e também, né, por influência do Orlando Gaspar, que era um dos donos da empresa e um grande amigo que eu tenho ainda hoje. O Orlando falou, por que você não vai estudar e fazer mestrado? Então ele ainda me incentivou a continuar estudando. Então eu saí da empresa em fevereiro e ainda fui atrás de um mestrado e comecei então a lecionar em março e também a fazer mestrado. Então o mestrado foi 1 ano e meio. Eu terminei o mestrado em mais ou menos junho, julho
de 2015 e a defesa foi mais para o final do ano de 2015, né, com a dissertação Ficção Científica contra o Cientificismo, Teologia e Imaginação Moral na Trilogia Cósmica de C.S. Lewis, né, esses nomes gigantes que tem as dissertações de mestrado e tese de doutorado. Mas foi isso, eu fiz um estudo sobre que eu juntei literatura, filosofia e teologia na trilogia cósmica do C.S. Lewis, né? Então, que tem Aquela Fortaleza Medonha, que é o último, Perelandra, que é o segundo, e o primeiro, que é o Além do Planeta Silencioso. Então, foi um trabalho que eu amei fazer, que eu ainda publicá-lo-ei, tá? Então, ele tá lá guardadinho, a gente já conversa com um amigo ou outro para tentar publicá-lo, e talvez ele seja publicado ainda esse ano ou no começo do ano que vem. Então, eu dei esse passo, né, e comecei a lecionar em 2014 já no ensino público, né, então, que é a trincheira da educação. Quando eu caí lá, as pessoas sempre me perguntam, como é que foi os primeiros dias e tal? Bom, eu já tinha tido alguma experiência de educação dando aula na igreja, por exemplo. Então, eu dei aula para algumas pessoas na igreja, em escola dominical, dei aula para criança na igreja. Então, eu não era assim, falar com o público não era uma coisa estranha a mim. Falar com o público adolescente, bom, eu não me sentia assim intimidado, porque eu fui adolescente um dia, eu conheço bem o universo do adolescente, então também não foi assim um grande desafio. Mas enfim, eu fui sem saber como é que ia ser, né? Eu só fui saber se foi bom ou não no final do ano, quando alguns alunos me procuraram e falaram, professor, você vai dar aula pra gente o ano que vem? Eu falei, vou. Aí eles, que legal. Aí naquela hora eu falei, foi bom então, né? Então, quer dizer, fiz um bom trabalho durante esse ano.